Saudações a todos, o meu nome é Tuânia, sou analista de marketing aqui na MT Cloud. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui hoje. Esse é o terceiro episódio do nosso webinar Telefone Vermelho. Nós já estamos na segunda temporada e o evento de hoje foi organizado pela MT Cloud em parceria com a Dell, que é uma das maiores empresas de computação do mundo e, assim como nós, acredita que a tecnologia tem o poder de impulsionar o progresso humano. Também aproveitamos para agradecer os nossos apoiadores, que são a SAESPRO do Rio de Janeiro e a OBR Global. E sem mais delongas, daremos início ao nosso evento. Muito obrigada aos nossos palestrantes, conseguiram um espacinho nas agendas para estarem aqui hoje, compartilhando conhecimento com a nossa comunidade técnica. A porta lá do quarto, melhor. São eles o Marcelo Pinhataro, que é o diretor de TI aqui da MT Cloud, o professor Álvaro Coutinho, que além de professor, ele também é diretor do Núcleo Avançado de Computação de Alto Desempenho, UFA, o NACAD, da COP UFRJ, e o Rogério Scholla, que é um engenheiro de sistemas HPC e inteligência artificial na Dell. Ao final do bate-papo, a gente vai ter um tempo para perguntas e respostas, ok? Um ótimo evento para todos e agora com você, Marcelo. Obrigado, Tuane. Bom dia a todos. É muita satisfação de receber todo mundo aqui num novo episódio do Telefone Vermelho, né? E dessa vez a gente está começando aqui com esse novo episódio, com um assunto muito bom, muito cheio de história para a gente contar, né? Mas para aqueles que ainda não conhecem, eu vou falar um pouquinho da MT. A MT Cloud, ela tem quase 30 anos no mercado, né? A gente está próximo a completar 30 anos, e o que a gente faz é entregar projetos de infraestrutura e serviços profissionais, né, para sustentar aplicações críticas dos clientes. A gente tem uma missão, né, e é uma missão que a gente leva muito a sério, que é entregar tranquilidade para a operação de TI do nosso cliente. Mas como é que a gente faz para entregar tranquilidade? A gente se baseia em alguns pilares, né? Então, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente olha muito para a questão de segurança, incluindo a disponibilidade. Esse é um dos pilares, né? Garantir que o sistema que a gente está hospedando, que a operação que a gente está tomando conta, né, ela está disponível, ela está segura, né, ela está íntegra, e a gente considera toda a parte de segurança, isso com uma importância muito grande. A gente tem um segundo pilar, que é fazer isso de forma eficiente, né? É aquela história, não vamos contratar um canhão para matar uma mosca, né? Então, a gente tem que analisar alternativas, analisar o que está acontecendo no mercado, para fazer um dimensionamento bem eficiente financeiramente para aquele projeto e ter uma eficácia no projeto como um todo. E tem um terceiro pilar. E o terceiro pilar é o tema de hoje, que é desempenho, né? Quando a gente fala de desempenho, a gente vê isso em todo lugar no mercado de TI há, sei lá, mais de 30 anos, né? A gente estava já com esse episódio aqui marcado, e eu estava até, o Rogério deve ter visto, eu recebi um e-mail de propaganda da Dell, né, falando exatamente disso. Olha, a gente está aqui com promoções e equipamentos de alto desempenho, de bom desempenho, né? Por quê? A gente todo mundo que está assistindo, pai de adolescente que gosta de joguinho, vê que a cada hora vem um pedido novo, né, para um laptop mais potente, né, porque o gamer ele precisa desse desempenho cada vez maior. E a gente tem visto que desempenho é uma coisa que é todo dia mais. Né? A gente parece que não tem nem o céu para dizer que o céu é o limite, parece que não tem limite. Então a gente vai crescendo. Mas como é que essa história de desempenho? O que é desempenho? Né? Desempenho de uma maneira bem clara, existem várias formas da gente medir isso, mas de maneira bem clara, é dar ao usuário
né, uma boa impressão da resposta de um determinado sistema, né. A gente, todo mundo que tem um sistema, que está colocando um serviço na internet, né, ou está usando, quer dizer, na hora que você usa, você quer uma resposta satisfatória. Você não quer ficar esperando um tempo demasiadamente longo para ter a sua resposta. É a história você não quer receber a previsão do tempo de hoje amanhã. A previsão do tempo de hoje tem que estar na mão hoje. Então, dependendo do sistema, da forma como ele vai operar, ele não pode dar resposta de forma muito lenta. A gente vê medidas mais claras para dimensionar esse, ou para classificar esse desempenho, né? Hoje, que é mais usadas, principalmente em ambientes de HPC, medidas de operação de ponto flutuante, né? Quantos milhões, trilhões de operações de ponto flutuante por segundo vão acontecer, né? Mas, de uma forma geral, a satisfação do usuário é o que vale em todos os outros sistemas. Quando você vai estar usando, né, um sistema na internet, quando você está acessando e pedindo uma resposta daquele sistema, o bom desempenho é a capacidade daquele sistema de dar resposta adequada ao cliente, né? Como é que a gente vê isso? De uma forma geral, os sistemas, acho que a gente pode classificar isso de duas maneiras, né. Tem sistemas que têm uma demanda constante, e essa demanda constante vai ficar mais fácil da gente analisar o que precisa de dimensionamento desse cliente, né. Quais são os recursos computacionais necessários para que aquilo seja atingido, né. A gente vê, nesses casos, sistemas como eu acabei de falar, de previsão do tempo, né, é uma demanda que vai acontecer toda hora, com determinado volume de informação, então você consegue modelar isso de uma maneira e construir um sistema que atenda aquilo, né. Existem outros sistemas cuja demanda varia com o tempo, né, tem demandas sazonais, e esses sistemas, né, são um pouquinho diferentes, tem uma determinada hora que ele precisa crescer, tem uma outra hora que ele não precisa daquela capacidade computacional que ele usou no crescimento. Então, são sistemas mais dinâmicos, né. O primeiro sistema, aquele constante, você pode botar uma infraestrutura fixa para aquele cliente. O segundo sistema, que é mais dinâmico, aí a gente já entra um pouquinho no uso de uma nuvem, né, em que você tenha uma resposta rápida, óbvio, e você tenha também uma capacidade de elasticidade, né. Exemplos disso são, por exemplo, você vê uma loja na internet que, na época do Natal ou em outras ocasiões, precisa dessa elasticidade para atender uma demanda maior, né. Então, uma das coisas que a gente faz, né, um dos primeiros itens que a gente analisa é justamente o que o sistema está demandando, o que o sistema está precisando para conseguir fazer esse dimensionamento, né. Eh, a gente vai bater esse papo aqui hoje, em termos de desempenho com 2 figuras aqui muito interessantes, né, para a gente ouvir justamente esses casos, em sistemas que têm uma demanda mais fixa, né, e aí o Álvaro pode me corrigir depois, mas uma demanda mais fixa, você opera num sistema de paralelismo, em que você vai pegar o problema, dividir ele em várias partes, paralelizar e chegar na conclusão, né. Eh mas uma outra questão de desempenho é justamente quando você e aí é um desempenho que você tem tipicamente na nuvem, né, é quando você paraleliza, né, o seu sistema para atender a várias reivindicações. É o caso da loja.
e aí você vai para um modelo de elasticidade ou para um modelo em termos de containers e balanceamento de carga. Então, são várias dessas soluções, né? Bom, eu estava com algum probleminha aqui que estava mas voltando aqui para o papo, né? Para você fazer uma estimativa e você fazer esse dimensionamento, você tem esses dois casos. Quando você tem quando você conhece o seu problema e você conhece a sua demanda, ou você tem um caso real que já está e você quer fazer um diagnóstico de desempenho, você usa algumas técnicas para ver a resposta, né? Quando você está criando e está desenvolvendo um produto novo, o desempenho ele é analisado de uma maneira diferente. Ele é analisado através de premissas, né? Você vê pelo modelo de negócio ou pelo modelo da demanda do cliente, né? O que ele espera atender. E aí você faz o dimensionamento para um bom desempenho com base naquela expectativa, né? Você mede, você analisa o caso, quais são os pontos ali que podem afetar o bom desempenho, e você faz o dimensionamento para que isso não aconteça em cima dessas expectativas. E aí você vai acertando se houver uma necessidade, né? Mas eu acho que eu passei uma ideia do que a gente vê como desempenho, como essa conceituação, né? Eu queria passar a palavra agora para o Álvaro, né, que trabalha com essas questões de desempenho e de HPC há muito tempo, para ele dar uma palhinha para a gente de como é que isso acontece. Ok. Bom, Marcelo, obrigado. Gostaria de dar um bom dia a todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Aliás, é a minha segunda vez no telefone vermelho. Uma foi durante a pandemia. E aí é bem legal estar aqui com vocês. Essa história do bate-papo é uma coisa muito, muito bacana. A oportunidade de falar assim de maneira descontraída sobre problemas sérios é bem legal, né? Enfim, para quem não me conhece, eu sou Álvaro Pinho, eu fui apresentado como diretor do Centro de Computação de Alto Desempenho da COP e dou aula disso no curso de Engenharia de Computação da UFRJ também. Marcelo falou, essa questão de desempenho, na verdade, ela tem vários, como o Marcelo colocou lá, vários aspectos, né? E como eu digo para os meus alunos, para os meus pessoal que trabalha comigo na COP, o melhor desempenho, na verdade, você obtém com uma conjugação de várias tomadas de decisão ao longo de todo o seu processo, né? Todo o processo de você estabelecer um serviço que, no final das contas, agrade ao cliente e dê a resposta que a pessoa espera num tempo julgado conveniente, né? Falando de Big Pictures e computação de alto desempenho, a questão aqui, eu vou deixar para o Rogério, talvez, falar um pouco mais da questão de hardware, mas eu vou compartilhar com vocês algumas ideias. Muitas das coisas de desempenho começam no software, nas escolhas que você faz no software. Eu dou exemplo aos meus alunos, né, que existem coisas que você tem na hora do desenvolvimento, até mesmo como uma boa disciplina de você programar ao desenvolver. Na verdade, a gente está falando de serviço aqui, só uma pequena parcela das pessoas hoje programam software para integrar o cliente, né? Hoje a gente faz essas coisas mais assim, mas existe um nicho ainda sobre isso, e a gente tem que prestar atenção em coisas bem básicas, né, na hora do desenvolvimento, até mesmo na escolha das ferramentas e das opções. Até hoje, quando você está no mundo da
containerization, ai, meu Deus do céu, acho que vocês entenderam o que eu queria falar. Rogério pode me corrigir, Marcelo também, sem problema nenhum. Nesse mundo, quando você prepara um container para colocar lá, até as opções de compiladoras, as escolhas que você faz, tem uma influência tremenda no desempenho final que você vai ter. Então, assim, você conhecer o compilador, conhecer essas coisas, fazem parte do seu sistema que vai te dar desempenho. Eu preparei um negócio aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso. Eu juro com vocês que eu fiz um teste, mas vamos ver aqui. Está ótimo. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim. Tá. À medida hoje você tem mais aceita de desempenho global de uma máquina, é esse benchmark do Limpec, que dá origem a uma lista atualizada 2 vezes por ano dos 500 maiores supercomputadores do mundo. Ela é atualizada em junho e em novembro. Vai ser atualizada agora em novembro. Em junho, no Congresso Europeu de Supercomputação, em novembro, no Congresso Americano de Supercomputação. Esse negócio começou com o cara colecionando tempo de execução em 23 computadores. Né? Ele é uma coisa que a gente faz toda hora. É uma coisa muito simples, que todo mundo aprende nos seus cursos de álgebra linear, é resolver um sistema de equações lineares por fatoração LU com um número de pontos flutuantes. Em 79 começou isso, o cara continuou, eu sei que o original, né, tem 23 computadores. Esse negócio foi evoluindo, né, e hoje você tem um tamanho arbitrário, mas você vê aqui, ó, que você já tem algumas indicações de evolução do desempenho, dos facilitadores de desempenho. Você permitia ter paralisação pelo compilador, multiprocessadores, etc. Né? E aí, hoje você tem que... Uma coisa que é muito importante aqui, e que é uma coisa que a gente sempre fala, o que acontece é o seguinte, você quando roda alguma coisa, e você tem que ter, né, vamos dizer assim, você tem que ter um modelo matemático que guie o seu desempenho esperado. No caso da solução do sistema de equações lineares densos, você tem essa estimativa de complexidade aqui em função do número n, o tamanho da matriz, e você também tem que ter uma medida que as coisas estão indo bem. Né? No caso aqui, é o resíduo, ou a diferença entre o produto da sua solução pelo seu lado direito do sistema. Esse negócio, se fosse resolvido corretamente, isso tem que dar zero, ou próximo de zero, o próximo o próximo do chamado epsilon da máquina, ou seja, o menor número representável na sua máquina de ponto flutuante em 64 bits. Se for da aritmética de 3, é alguma coisa da ordem de 10 elevado a menos 16, 10 elevado a menos 17. Aí é legal. Aí você tem assim, isso define o supercomputador, e aqui nós temos a coleção de desempenho dessa lista de 1990 até agora. A linha azul, vocês estão vendo aqui, é o número 500. A linha laranja é o número 1, que se mantém durante a idade, e em verdinho é a performance agregada. Você vê um crescimento exponencial. Né? Isso é medido em milhões de operações de ponto flutuante por segundo. Né? É interessante observar que o nosso telefone celular hoje, vou botar na frente da câmera, o telefone celular, que é um telefone comum, ele teria um desempenho por aqui. Eu tenho aqui, eu posso, esse Smart Limpec existe para telefone, para iOS, vocês podem rodar e verificar que o seu telefone celular com a máquina multiprocessada vai estar por aqui. Ou seja, esse era o supercomputador que a gente tinha no começo dos anos 90. E é importante a gente ver aqui que isso é um crescimento exponencial ao longo de todos os anos por várias razões. Aumento da capacidade de processamento, aumento da capacidade de otimização dos compiladores, paralelismo, introdução de novas tecnologias, múltiplos GPU, etc. Esse negócio vai crescendo. E esse ano é um ano impressionante. Esse ano marca
a entrada do mundo na era exaflop. Existe uma máquina no mundo que é capaz de fazer um exaflop, ou seja, 10 elevado a 18 operações de ponto flutuante por segundo. Olha aqui, ó, 10 elevado a 18 zero. Quando você faz assim, ó, ele fez esse número aí, 10 elevado a 18 operações de ponto flutuante por segundo. Certo? É uma máquina situada num laboratório dos Estados Unidos e ela tem 1,1 exaflops. É interessante observar que ela tem quase 9 milhões de horas e você vê a quantidade de kilowatts que essa máquina pega. Né? É interessante que esse top 500 hoje, a presença no top 500 é um indicador de avanço tecnológico dos países. Aqui são os 5 primeiros, né? Essa informação é pública. E você vê, por exemplo, Estados Unidos, Japão, Europa, né? Estão todos lá. Então, hoje, quem produz equipamentos de alto desempenho são os Estados Unidos, o Japão e a China. A Europa integra apenas. Né? A Dell, por exemplo, é uma das empresas do mundo que produz equipamentos de alto desempenho e entrega. Esse aqui, o Fronteira, é o equipamento da Universidade do Texas, que ainda é a maior máquina na universidade no mundo. Bom, onde eles estão? O que é legal aqui a quantidade entre os 500, a quantidade onde os sistemas estão, né, a maioria deles, boa parte deles, a quantidade de sistemas estão na China, nos Estados Unidos, Japão, e aí você vê os 10 primeiros, e a nossa surpresa, o Brasil 11, o 11º nessa lista. E aqui você vê aqui a quantidade, medida em quantidade de performance. Né? Como o primeiro está nos Estados Unidos, e aquela máquina é muito grande, você vê que os Estados Unidos hoje detém metade do desempenho da lista do top 500. E onde eles estão usados? É impressionante você ver que a indústria hoje, no mundo, ela usa bastante esses sistemas. Né? Seja a indústria de óleo e gás, indústria automobilística, jogos, as próprias Google, empresas de rede, etc. Né? E mesmo assim, elas têm uma boa parte do desempenho. Vejam, por favor, que essa pesquisa em amarelinho que está aqui são os laboratórios do Departamento de Energia americano, na área de atômica, e a máquina que eu mostrei para vocês, o Frontier, está no laboratório, então eles dominam também essa parte de desempenho. O que eu acho legal aqui é a posição do Brasil. Né? O Brasil é muito interessante. Nós temos 6 máquinas hoje. Somos o 11º país do mundo na presença de supercomputadores. Você vê, tem 3 máquinas na Petrobras ligada à indústria. Uma máquina que está aqui, que é essa 137, do centro, é a máquina Yara, que é do Centro de Pesquisas ligado à Samsung, que só faz inteligência artificial. Né? Essa máquina daqui é a Mercedes-Benz, e a única máquina de uso para pesquisa acadêmica no Brasil é o Santos Dumont, localizado em Petrópolis. Né? Então, com isso, eu paro de compartilhar aqui. Deixa eu parar aqui. Para cá, essa dá a perspectiva global, né, do Top 500, e é surpreendente. O Brasil, mesmo com a crise econômica, com todos os problemas que nós atravessamos, o Brasil está bem posicionado, principalmente a indústria brasileira, entre essa lista de Top 500. É claro que o meu colega da Dell aqui pode comentar isso melhor do que eu. Né? A presença no Top 500 é uma coisa que é em grande destaque, mas significa que no Brasil existem muito mais máquinas consideradas de alto desempenho e muito mais coisas rodando de alto desempenho que não são nos top 500. O Brasil hoje existe um mercado de aplicações, um mercado de máquinas muito, muito grande de que se explora o alto desempenho não só para fazer supercomputação nesse sentido, mas como o Marcelo colocou aqui, a nuvem, etc, etc. Mas a gente precisa ter essa ideia que as ações para o desempenho, elas são fundamentais, e a gente tem uma massa crítica hoje no Brasil capaz de melhorar a eficiência das coisas. Desempenho é simplesmente melhorar a eficiência das coisas. A gente tem gente treinada para fazer isso, e já existe uma cultura de performance no país há muito tempo.
Como é que eu ando de tempo, Marcelo? Deixa eu falo pra caramba. Não, você ainda tem mais uns minutinhos. Só mais uns minutinhos? Para terminar Não, essa pode. nossa... Pode seguir. Para terminar essa nossa conversa, pelo menos dos meus pontos de vista aqui, eu me concentrei nos top 500, mas é importante a gente perceber aqui que ações, né, vão desde você escolher o seu hardware, e hoje paralelismo é uma coisa fundamental, seja numa máquina de HPC, seja na nuvem, todas as coisas são paralelas. O nosso telefone hoje é uma máquina paralela, o meu relógio é uma máquina paralela, então a gente tem que pensar nisso, paralelismo está aí, né? A gente usar múltiplas CPUs, múltiplos cores. As máquinas modernas hoje, para atender às demandas do mercado, elas são todas híbridas. Ela tem um certo grau de hibridização. A gente, como boa regra, né, deve evitar o máximo possível a movimentação de dados, ou seja, né, talvez a maior empecilho que a gente tenha ao ganho de desempenho hoje seja a relação muito grande que existe entre a velocidade de cálculo e a velocidade de acesso ao disco. O meu colega aí, o Rogério, pode comentar isso um pouco mais. Talvez essa seja assim, quando a gente, um cara como o Marcelo, o Rogério, começa a planejar as melhores maneiras de extrair desempenho para atender um determinado cliente, essa é sempre uma preocupação. Porque hoje a gente vê que as aplicações que trazem desempenho, você tem isso é uma realidade, né, do hardware hoje. Né? Você tem uma velocidade de processamento muito maior que a largura de banda, do que a possibilidade de você fazer I/O. Esse é um problema. Né? E a gente vê hoje as máquinas de HPC, elas estão tendo um impacto muito grande também na área de machine learning. Não vamos nos esquecer que, tecnicamente, aprendizado de máquina, o treinamento é a resolução do problema de otimização. Ou seja, você está fazendo conta. Fazer conta significa você colocar toda essa discussão que eu estava colocando aqui de floating point para resolver o problema de otimização do treinamento. E aí, a própria maneira de você representar os seus dados, muitas vezes no mercado, etc., você teria que ter um processo de preparação de dados muito grande, porque às vezes você coleciona dados de certa forma, e esses dados têm que ser colocados de forma apropriada, serem injetados nos sistemas de aprendizado de máquina, para ele poder fazer as contas necessárias para treinar ele e te devolver já treinado. E aí, você, vida que segue, você toca a vida com a gente. Não podemos nos esquecer hoje que aprendizado de máquina é quando as coisas são grandes em múltiplas CPUs. Ou seja, nós estamos uma máquina híbrida, com toda a questão de entrada e saída de dados e com a parte de conta também. Então, eu gostaria de dizer que essas coisas permeiam hoje, a performance hoje não é só ligada às áreas clássicas, como clima, engenharia, etc. Toda a área de ciência de dados, aprendizado de máquina, ela está sendo cientificizada, ela está porque um treinamento de aplicações de aprendizado de máquina de machine learning é a solução de um problema, é tecnicamente a solução de um problema de otimização. Então, gente, tem que fazer conta feito um alucinado e você tem todos os problemas que a gente colocou antes. Não é à toa que, por exemplo, nós temos no Brasil uma máquina que é só dedicada a IA no top 500, certo? Não é à toa, porque você tem grandes problemas para treinar em grandes bases de dados, para você poder extrair e treinar suas redes e ter essas aplicações aqui. Isso vai cada vez mais se tornar cada vez mais importante. E os problemas que nós estamos discutindo aqui, todos eles acontecem novamente quando você tem essas aplicações de aprendizado de máquina em grande escala. Eu acho que é isso, 11h30, meus 15 minutos já foram, e agora eu passo a bola, né, como um levantador de vôlei de praia que eu fiz, levanta a bola para o Rogério para ele continuar a nossa coisa aqui. Valeu, gente.
Vou desligar o meu microfone. Perfeito. Obrigado, Álvaro. Deixa eu só, Rogério, antes de você começar, avisar que quem quiser fazer pergunta e tal, pode ir escrevendo ali no chat, que no final a gente responde. Tá? Rogério, com você. Legal. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Marcelo. Bom, pessoal, aqui na Dell, eu trabalho como arquiteto de soluções já no HPC, já fazem 10 anos. E então estou no time de Red Solutions. A Dell tem uma grande história de HPC e vem trazendo cada vez mais esse tipo de tecnologia presente em vários clientes, né, que a gente tem participado. Recentemente fizemos um maior projeto da indústria de óleo e gás, que é a Petrobras, e conseguimos entregar esse ambiente. Mas levando ao que foi falado, computação de alto desempenho, né? Quando a gente fala computação de alto desempenho, ou podemos falar de supercomputação, é o conceito mesmo de agrupamento, onde vários servidores ou sistemas computacionais são conectados através de diversos meios de comunicação físicos e lógicos. E, importante, de baixíssima latência, né? Onde esses sistemas vão operar em conjunto como se fosse um único sistema, capaz de fornecer um desempenho muito alto, como o professor disse, né, na ordem dos petaflops, né, 10 elevado a 15, né, e agora estamos aí nos hexaflops, 10 elevado a 18. Então, é muito processamento, e isso exige o quê? Uma combinação muito fina e tênue entre o software e o hardware. Muito bem colocado. A gente fala que, dependendo do workload, eu vou colocar um certo tipo de máquina, por exemplo, um certo tipo até de CPU, um certo tipo de core, um certo tipo de GPU. É muito comum você ver alguns erros, né? A pessoa fala, preciso de uma GPU, vou colocar lá uma placa gráfica, né? E vou fazer o meu processamento paralelo aqui e tal. Fala, não. Aí a gente começa a analisar e fala, olha, para esse tipo de workload, não é uma placa de vídeo, né? O pessoal liga a GPU, é a placa de vídeo. Se eu jogo, a placa de vídeo vai me servir, né? Se eu tenho aqui uma placa NVIDIA, Radeon, ou algum outro tipo de tecnologia, né? Se funciona bem no meu notebook e eu jogo rápido, com certeza isso daí vai funcionar para fazer conta rápida também, né? E não é verdade, porque quando você vai usar GPUs, eu preciso fazer cálculos, é machine learning, é um deep learning, vai ter inferência, eu vou fazer um algoritmo que vai fazer um aprendizado, não é uma placa de vídeo normal que eu vou colocar. Ela vai ter que ser uma placa especializada para isso, né? Que foi escrita, que ela tem as bibliotecas, né? Os cores que vão fazer exatamente isso, e que eu vou usar isso dentro do meu software. De nada adianta eu ter lá um software também que não tem as bibliotecas e não fala com essa placa de vídeo. Então, vai funcionar. Por isso que a gente divide, né? Tem a parte da computação no HPC, que são as máquinas físicas com as suas GPUs, com as suas CPUs, e agora as NPUs, está surgindo cada vez mais dispositivos que mesclam e hibridam, como o professor bem colocou. Eu já tenho hoje componentes que têm tanto CPU como GPU, componentes especializados, né, que fazem só determinado algoritmo, como o Google ele utiliza muito, chips especializados. Então a parte da computação é uma coisa, mas tem também a camada de rede, que é muito importante num sistema HPC. E aí porque a gente precisa de baixíssima latência, né, alto throughput, tecnologias como InfiniBand, que é o que se usa mais, RDMA. Então eu tenho que ter essa rede de baixíssima latência, né, casando perfeitamente e unindo esses cores que estão em servidores separados. Como que eles se falam? Como é que eles paralelizam? É pela rede, né? Ainda não existe um HPC Wi-Fi, acredito que será muito difícil, mas a gente tem que ter uma rede física ali de alta velocidade, baixíssima latência conectando. Essa é a segunda camada. E a terceira que eu gostaria de falar é a camada do armazenamento, do storage. Então eu preciso ter o quê? Um ponto em comum entre esses servidores, entre esses cores, para que eles troquem esses dados. Os dados não ficam simplesmente na memória ali voando, né? Eu não consigo compartilhar ainda essa camada de memória, se bem que em breve temos aí uma tecnologia nova chamada CXL, que é o Compute Express Link, que vai permitir que a memória seja interligada, digamos assim, como se fosse uma memória, um Fabric Interconnect de memória, tá?
Mas, enfim, nesse momento atual a gente precisa que o armazenamento ele seja paralelizado também entre os nós. E aí a gente vai usar tecnologias como sistemas de file system paralelos, como Lustre, GPFS, o BDFS, que é o que a gente utiliza bastante hoje, Pixtor. Então tem várias tecnologias de file system, onde eu consigo paralelizar também a camada de arquivos, a camada de file, a camada de disco, né? A gente chama disco hoje, mas SSD não é um disco, mas a gente ainda continua chamando de drive, de disk. Enfim, a gente tem que ter um equipamento que forneça para o HPC essa camada de armazenamento de baixa latência e alto poder de paralelismo, né? Porque os nós eles estão processando a mesma coisa, uma partezinha, digamos, daquela coisa ao mesmo tempo. E o software é um só, né? Eu não tenho um job, quando eu vou executar, eu paralelizo ele, jogo nessas CPUs, nessas GPUs, mas onde eu estou escrevendo os dados, num barra home, digamos assim, um scratch, é nessa unidade de armazenamento paralela que a gente consegue coordenar essa informação. Geralmente, para quem nunca viu ou para quem tem uma dúvida, o sistema de HPC geralmente está dividido num nó maestro, que a gente fala um read node, um login node. Esse cara vai ser o schedulador, né? Vai ser o cara que vai fazer a divisão de tarefas. A gente tem lá os compute nodes, as GPU nodes, o armazenamento e tudo ligado nessa rede aí, interligado, né? Nessa rede de baixíssima latência. Tá? Então isso é importante. Dependendo do workload, por exemplo, você escolhe uma CPU, pode ser uma Intel, pode ser uma AMD, uma GPU. Eu vou pôr essa GPU, eu vou fazer dinâmica de fluidos, né, CFD que a gente fala. Então, olha, o melhor workload para rodar isso daí, a melhor configuração possível seria essa aqui. Então, dentro da Dell, a gente já tem, por exemplo, o que a gente chama de Validated Designs, ou Ready Node Solutions, onde você consegue já, diante do workload que vai rodar, você já tem um bloquinho ali de construção básico, e aí sim você vai escalar isso. Porque geralmente o cliente está precisando de um RP, que ele fala, olha, eu preciso que você me entregue tantos teraflops. Tantos teraflops? Aí a gente vai fazer uma conta e falar quantos servidores, de quantos cores e quantos sockets eu preciso para integrar esses teraflops que o cliente está pedindo. Né? E aí a gente consegue fazer um dimensionamento, né, com assertividade para não chutar e falar, você vai precisar de 80 mil máquinas. Não, 80 mil máquinas. Por quê? Vai entrar no que o professor falou, tem o top 500 e tem o green 500, né, assim, tá bom, eu tenho supercomputador, tenho muito cores aqui, mas quanto que eu estou consumindo de energia elétrica, né? Que aí você vai ver que a conta não adianta eu ligar isso, vou ligar na minha casa aqui um supercomputador, tá, mas aí você vai derreter a sua energia daqui e vai pagar uma fortuna. E aí que está o ponto, quando se fala em computação em nuvem, né? Dá para fazer HPC em nuvem? Sim, dá para fazer. O professor também tocou nesse ponto. Mas como é que eu vou movimentar os dados? Como que eu vou movimentar esses dados lá para a nuvem? Né? E como é que eu pegar depois esse processo? Só em link o que eu vou gastar pode ser que, olha, é melhor você fazer um on-premise do que você fazer na nuvem. Então tem que fazer muito bem essas contas, porque tem a questão da movimentação de dados, tem a questão de qual é a rede que eu estou utilizando lá, né? E como que eu vou reaver esses dados depois para ver e quanto que eu estou gastando de energia elétrica mesmo na nuvem. Eu estou gastando energia elétrica, o provedor vai me cobrar isso com certeza, né? Então isso vai ser levado em consideração também. Tá? Uma coisa que é interessante notar é que o HPC ele vem se expandindo. A definição de HPC vem se expandindo ao longo do tempo. Então, antigamente, o HPC era só coisa realmente em universidade, os caras vestidos de branco, né? Para entrar lá no centro de computação, tinha que ser algo muito da NASA, assim, né? Então, HPC não era todo mundo que tinha. E hoje a gente vê que isso vem se expandindo para o nosso mundo tradicional. Muito bem colocado também pelo professor. Temos HPC aí em todo everywhere e a gente às vezes não nota. Hoje a gente divide em duas grandes partes. O que a gente chama de HPC Compute Intensive, voltado à computação intensiva, né? E aí posso dar exemplos como
Fluid Dynamics, CFD, WRF, ou seja, forecasting, estudo de previsão do tempo, energias renováveis, né? Pontos de uma asa de avião, só uma asinha de avião, para você fazer um CFD dela, que tem milhares de pontos onde vai passar o vento ali e tudo, tem que ser um sistema HPC. A gente chama isso de Compute Intensive. E tem o que a gente chama hoje de Data Intensive, tá? Que é muito voltado ao Data Science, Machine Learning, Deep Learning, Data Analytics. Hoje tem um workload chamado de High Performance Data Analytics, onde eu vou pegar uma grande massa de dados, e dados que a gente chama não estruturados, né? Objetos, e vamos ter que tirar uma informação lá dentro. Por exemplo, eu quero saber o que estão falando mal de mim em todas as mídias sociais e na internet ao mesmo tempo. Só que o Facebook grava de um jeito, o Twitter é outro jeito, o Instagram é outro jeito. Eu vou ter que jogar isso num data lake, sei lá, num grande repositório, camada de storage. Vou ter que rodar algoritmos especializados que vão olhar dentro desse repositório e através de uma pergunta que eu vou fazer, o algoritmo vai fazer, ele vai extrair, vai manipular, extrair, transformar, carregar. Então ele vai manipular esses dados e me dar a resposta. Olha, estão falando de você isso aqui, ó. Aí eu vou conseguir extrair alguma informação que me faça sentido, que no final é isso que a gente precisa, né? Informação tem demais, né? Dados, estamos aí já nos yottabytes, se eu não me engano, de dados, que é gerados ao tempo todo, a cada segundo, a cada minuto, mas o que eu extraio de informação útil, né? Por exemplo, sistemas de detecção de fraude utilizam muito Data Analytics com HPC, para em tempo real analisar uma transação financeira que você está passando o cartão de crédito, alguém está fazendo uma compra, e em segundos vários sistemas são acionados naquele momento para fazer, peraí, esse cara costuma comprar com esse valor? Parece que está um pouquinho alto para ele não costuma fazer compra assim, e nem nesse horário, né? E nem vindo desse tipo de máquina, desse tipo de browser, desse tipo de dispositivo. Então tudo isso é levado em consideração e em milissegundos aquela transação pode ser negada ou pode ser levantada como suspeita. Essa aqui é a transação suspeita. Vocês já devem ter passado por isso, né? Foi fazer uma compra lá no Mercado Livre e de repente negou. Aí o Mercado Livre fala, olha, a operadora falou que essa é uma transação suspeita. Por quê? Porque o sistema, por algum behavior que a gente fala, comportamento, identificou aquilo lá como anormal. Análises preditivas em tempo real é um exemplo. Medicina personalizada, a gente está usando muito hoje, cada vez mais, né? A medicina de acordo com o que o cliente realmente tem, não é algo mais genérico. Então a gente vê que ela é cada vez mais direcionada a um tipo de doença, mas a um tipo de perfil de pessoa. Tá? Tudo isso usa HPC. Então, tem algo, Marcelo, para complementar ou posso? Você falou uma coisa que é importantíssima, né? Que é quando a gente está se preparando para construir o sistema, para colocar essa infraestrutura, né? Você tem duas contas que você tem que ver. Você tem a conta da aquisição, né? Qual é o equipamento? Como é que eu vou contratar a infraestrutura e o equipamento? E o outro, quanto que eu vou gastar para manter esse equipamento? Né? Exatamente. A conta de energia realmente é uma coisa que preocupa todo mundo, né? Preocupa a gente em casa, né? Muitas vezes se eu vou deixar todos os ar-condicionados ligados ou não, né? Imagina se não preocupa quem está tomando conta do data center, quem tem um sistema muito pesado, né? E com uma carga muito elevada. Mas é isso aí. Tem que fazer você, para analisar a eficiência, você vê a conta inicial e a conta de manutenção. Pode falar, Alvin. Esse custo. Duas coisas em relação a essa observação super importante do Rogério e do Marcelo. Primeiro, a gente falou aqui da categorização do top 500. É muito importante, que é o mesmo teste para todo mundo. Mas Rogério estava falando aqui uma coisa muito importante, eu lembrei e eu não consegui falar, eu esqueci de falar isso na hora, é que cada tipo de aplicação
tem um desempenho diferente. Por exemplo, a gente vê lá, dinâmica dos fluidos computacional que ele falou, a parte de avião. Se você comparar o desempenho de uma aplicação de dinâmica dos fluidos computacional com o top 500, você vai achar que a sua máquina, que você está jogando dinheiro quando você comprou sua máquina de HPC, o desempenho vai chegar nem perto. Depende muito do tipo de aplicação. E um outro ponto importante é esse balanço entre custo de aquisição e custo de operação. O Rogério falou passando num outro tipo de lista que tem, chamado Green 500. As máquinas são listadas pela sua eficiência energética. A máquina que a gente tem na COP, que infelizmente gostaria muito de ter de novo uma máquina Top 500. A máquina na COP não está no Top 500. Ela foi projetada como premissa básica do nosso projeto, foi a sua eficiência computacional. Claro, hoje é fundamental a gente prestar atenção nessa coisa, né? Já a gente que diga, por exemplo, só para passar, devolver a palavra do Rogério e terminar aqui, normalmente o billing, quando você usa uma máquina de alto desempenho, o billing é pela hora que você está usando. Já existe uma forte tendência no mundo do mercado de você fazer o billing pela quantidade de energia que o seu jogo está gastando. Eu devolvo a palavra para Marcelo, eu já me interrompi, mas eu não aguentei, achei que a gente tinha que falar isso. É isso aí, muito importante. Isso é verdade. O billing, quanto menos energia você está consumindo para fazer, aí que entra a questão do desempenho e performance, né? Que performance e desempenho são sinônimos. Performance, em inglês vou traduzir, vai dar desempenho, né? Computação de alta performance, né? HPC, computação de alto desempenho. Mas tem a diferença, eficácia. O quanto eu sou eficiente fazendo dessa forma ou dessa forma, que tem a ver com o consumo de energia. Exatamente. Tanto que na Dell, os servidores hoje eles já são feitos de fábrica com uma certa arquitetura interna, justamente para otimizar a parte de refrigeração, a parte que ele está consumindo. Fala-se muito hoje, às vezes eu vejo clientes que falam, eu quero um supercomputador aqui, HPC, mas eu quero refrigeração líquida. Aí eu falo, mas por que você quer refrigeração? Não, porque eu li aqui num artigo DLC, Direct Liquid Cooling, né? Então isso aqui é algo que vai revolucionar. Eu falei, então, mas tem um detalhe, né? Tem um sistema de refrigeração que você vai ter que construir, vai ter que passar nesse chassi, ele tem que ser projetado para circular um líquido lá refrigerante, né? Às vezes sai muito mais caro. Pergunta por um gamer aí, né? Eu vou montar um computador para jogo e refrigerado a ar e um refrigerado a líquido. Quanto que eu vou gastar? Você vai ter que ter um aquário fora ali, só para ter o seu líquido ali refrigerante, né? E às vezes você vai gastar mais para refrigerar esse líquido do que você usaria com refrigeração a ar. Então isso tem que ser levado em conta. É uma conta que a gente faz muito, é uma conta que preocupa hoje, porque para alimentar esses cores, essas GPUs, você precisa de energia. Sem energia, veja o caso do Bitcoin, né, que os caras, não, vou ligar 20 máquinas, mas hoje o negócio, eles estão vendendo placa porque a energia, o custo da energia para manter aquilo lá ligado superou aquilo que eu consigo ter na eficiência, com a eficácia, né? É o chamado input, output. Que nem a fusão que eles estão agora tentando, né? A fusão nuclear. Já se conseguiu vários êxitos, mas eu tenho que chegar naquela conta. Olha, a energia que eu estou conseguindo obter é maior do que aquela que eu fiz a máquina ligar, aquela de entrada? Não. Poxa, então temos que estudar mais aqui, porque eu tenho que chegar naquela equação. Quando eu tiver mais energia sendo produzida do que aquela que eu entrei, ótimo, está na eficiência. Enquanto eu estou colocando muita energia e eu consigo obter pouca, o negócio não está eficiente. Está desempenhando, ó. Tem aí performance, mas eu não tenho eficiência esperada. Não, é isso mesmo. Por conta aqui da hora... Não, pode falar, Álvaro. Depois a Tuane passa as perguntas. Eu acho que o Rogério e o Marcelo concordam comigo que a decisão de investimentos em HPC e nuvem é uma coisa super delicada. Envolve um exame de engenharia, um exame de conhecimento da aplicação, etc. E tem que ser feito com calma. A maior mensagem que a internet dizer aqui é legal, pode dar um ganho de produtividade enorme, você vai ter que passar por isso, mas a escolha tem que ser feita
com calma, e é uma questão delicada por todas essas razões que a gente vem discutindo aqui. Marcelo, com isso eu devolvo. Rogério, talvez pudesse dizer se concorda comigo ou não. Concordo. Acho que todos concordamos, é isso mesmo. Excelente colocação. Dá para ir tudo para a nuvem? Sim. Ir é uma coisa, né? Funcionar com eficiência e tem que fazer essa relação de custo-benefício. Não, com certeza. E o modelo, o que você hoje vê de solução e as soluções de mais eficiência, né, é uma solução híbrida. Tem coisas que você vai colocar na nuvem, tem coisas que você vai colocar on-premises, tem coisas que você divide num multi-cloud. Né? Exatamente. Por quê? Porque, no fundo, é pegar tudo, botar na ponta do lápis. Né? Exatamente. Você tem que ver o desempenho que você quer atingir, ou seja, qual é a sua demanda, né? Como é que você satisfaz o seu cliente e como é que você consegue pagar aquilo tudo. Exato. Temos que ter métricas técnicas claras, né? O sucesso depende de você estabelecer uma relação com o seu cliente para a aplicação, métricas técnicas claras. Envolve até o custo que você está pagando pela energia. Envolve até isso, mas tem que ser métricas claras. E tem que ser bem definido e é delicado. São coisas sensíveis, são coisas muito técnicas. Exato. Conceitos como ROI, TCO, CAPEX, OPEX, vai entrar tudo nesse bolo aí. Senão você não fecha a conta. Você começou no legal, no terceiro mês você já... não consigo pagar. O que eu faço? O provedor vai falar, só se desligar aqui os coisinhas. Só parar de usar, né? Só parar de usar. Eu não pago a conta de luz na universidade, não, para operar o meu supercomputador, mas a reitora enche minha paciência. Quer dizer, a gente, obrigado até... Sabe o que a gente, aquelas políticas de você diminuir a velocidade de processamento nos horários de pico? A gente faz isso para economizar dinheiro público, né? Afinal de contas, é o dinheiro de todos na universidade. Claro. Pessoal, o papo super interessante. Inclusive, eu gostaria de dar minha contribuição aqui. Prometo que vai vir uma pergunta relevante depois disso. O Rogério estava falando sobre transações suspeitas e tudo mais. Até agora a gente falou bastante do ponto de vista das empresas, né, que é nosso foco, mas aí falando como usuário, né? Esses dias eu descobri o Shopee, assim, eu nunca tinha entrado nas compras online. E assim que eu fiz a primeira compra, o cartão já me avisou assim, nossa, tem uma compra suspeita, você está bloqueada. E você falando isso, Rogério, eu levei em consideração que a HPC não é só importante para uma instituição, para uma empresa, mas para o usuário também, né? Está no dia a dia importantíssimo, né? Mediante disso, a gente tem uma pergunta aqui no bate-papo, né? Estão perguntando para o professor Álvaro. Professor, já que o senhor está no dia a dia aí lá na COP, nesse trabalho tão incrível, como o senhor vê o futuro da HPC no mundo e na América Latina em particular, já que a gente já entendeu que é super importante? Cara, essa é uma pergunta interessante. Semana que vem tem um congresso latino-americano de computação de alto desempenho. Nós estamos fazendo um painel só para tentar responder essa pergunta com os representantes dos diversos centros de HPC no Brasil, na América Latina, inclusive o pessoal da Petrobras vai estar lá também, para a gente tentar discutir e entender um pouco. Claro que o futuro, eu acho que é o seguinte, a computação de alto desempenho é pervasiva, ela está em tudo quanto é lugar. Isso aqui que a gente está vendo aqui é uma janela. A gente não pode esquecer, toda vez que você entra no TikTok, toda vez que você olha no Instagram, quem resolve as transações, quem mostra as coisas para você, são mais de alto desempenho, atrás de você. Você não vê isso. Cada vez mais, essas tecnologias vão sair do laboratório e vão ficar invisíveis para os usuários. Mercado Livre, o meu colega da Dell, que atua no mercado, Marcelo, que atua no mercado, a gente pode dizer que essas coisas, todas as nossas transações, o nosso mundo, seja você ouvir música no Spotify, você comprar coisa no Mercado Livre, no fundo, essas coisas são resolvidas em máquinas de alto desempenho. A gente está vendo uma convergência enorme entre as arquiteturas das máquinas que servem essas coisas com as máquinas tradicionais supercomputadores que a gente via 20 anos atrás. Então, gente, esse mundo nosso, quer dizer, nós estamos num mundo
da computação de alto desempenho. Só que as pessoas não veem isso. Né? Você tem galpões cheios de máquinas servindo com diversos clientes fazendo essas atividades hoje. Então, o futuro está aí. Como vai ser a arquitetura das máquinas? Sei lá, acho que a única coisa que eu posso dizer no momento é que elas vão ser híbridas, com a tecnologia mais atual de processamento que tiver, combinação delas, e com possivelmente, como os problemas foram discutidos muito bem pelo Rogério aqui, a gente tem que ir com a menor latência possível. A gente precisa de uma excelente combinação de velocidade de transferência de dados com velocidade de processamento. E isso é que vai caracterizar as máquinas de alto desempenho, a quantidade delas e essa combinação colocada de maneira apropriada para você resolver problemas específicos. Acredito que respondi. Marcelo e Rogério, se vocês querem colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho que foi uma pergunta muito interessante, né? Mas é aquilo que o Álvaro estava comentando, né? A gente carrega no bolso hoje um telefone que tem a mesma capacidade de uma máquina de HPC de 20 e poucos anos atrás. Né? Isso é evolução. Quer dizer, hoje o que a gente vê nesse top 500 é a tecnologia de ponta. Essa tecnologia de ponta, ela acaba passando, né? acaba sendo incorporada no mercado. Né? Você vai vendo aquilo vai se tornando mais barato, porque a gente está andando, a produção está andando naquela direção, né? Então diminui o custo e as pessoas começam a usar. Eu acho que essa que é a evolução, né? Não só na América Latina, mas em todo o resto, no mundo inteiro. Só para complementar, acabei de rodar o Limpec no meu telefone aqui, ó. Quando vocês estavam falando, o aplicativo do Limpec no telefone. É um pouquinho difícil de ler, mas a gente está vendo. Sim. Então, o meu telefone, que é um modelo comum, tem 23 gigaflops. Se entrar naquela curva lá, você vai ver isso aqui. E tem 6 cores, uma máquina com 6 cores, meu telefone comum. É isso. Fazer o quê? O que é interessante, lembrando, né, que o que levou o homem à Lua era um computador lá de 16 bits, uma coisa que tinha 2K de memória, que só falava em hexadecimal, e qualquer calculadora hoje, qualquer celular, daria para controlar milhares de missões iguais àquela. Levantou muito bem, Rogério. Por isso, a próxima pergunta vai para você agora. Já que a gente está falando sobre tecnologia, né, e assim, é o presente, não trata-se mais de futuro, né, diante de novas tecnologias como o edge computing, realidade virtual, realidade aumentada, 5G, multiverso, gente, é tanta coisa, ainda existe espaço para o HPC tradicional? Muito boa. Boa pergunta, né? E vejam, né? Tudo isso são conceitos que o pessoal edge computing, metaverso, 5G, a própria 5G, telco, não conseguirá evoluir se ela não utilizar HPC para fazer a grande manipulação de dados em tempo real, milhares de algoritmos, perfil do usuário para dar uma informação ali, uma entrega para ele, né? E aqui que entra aquela divisão que eu falei, entre data intensive e compute intensive, tá? Sem o HPC não dá para ter nem se falar em metaverso, por exemplo, né? Já começa por aí. Realidade virtual, realidade aumentada, se não tiver um processamento paralelo entre CPUs e GPUs modelando aquilo em tempo real, como é que eu vou fazer essa entrega, né? A visualização. Então hoje eu ponho óculos, mas em breve a gente verá essa realidade virtual ao vivo e a cores, ali como no Minority Report, que você vai manipular uma tela ou um holograma ali, e para eu conseguir fazer isso, por trás tem que ter todo um processamento que está sendo feito que eu não estou vendo. O professor colocou muito bem, quem decide hoje nossa vida praticamente são os algoritmos, e aí tem vários processadores ali por trás, vários sistemas de computação que estão processando o teu comportamento, para onde você olha,
no teu celular, para onde você olha numa câmera, onde você entra num ambiente, o jeito de você andar, o jeito de você se vestir, praticamente isso tudo é analisado em tempo real por sistemas de inferência e dão, olha, aquele cliente que acabou de entrar é um cliente de venda em potencial, porque ele olha muito para aquela tela, para aquela olhar, para aquele jeito. Então isso vai acontecer, tem acontecido, tá? E vai acontecer cada vez mais. Então sim, todas essas tecnologias que foram citadas aí na pergunta necessitam e utilizam sistemas de HPC. Pode ser que não se fale o nome. Não é um sistema HPC, mas é um sistema de computação de alta performance que a gente entende como sendo um high performance computing no fim. Excelente. Só para complementar, o pessoal da Meta está contratando muita gente de dinâmica do fluxo computacional, nessas áreas ligadas à física, porque para você colocar o metaverso parecido com a realidade, você tem que prover aquilo da física. Qual é a única coisa que está em comum entre o nosso universo dos nossos sentidos e o universo virtual? Todos deverão compartilhar as leis fundamentais da física que regem os dois universos ou suas variações. Certo? A gente pode brincar com o metaverso que a gravidade seja um pouco diferente, mas vai ter que ter uma lei da gravidade, certo? Então, assim, vamos lá, né, gente? A gente tem que entender isso, né? É importante para discutir essas coisas. Como conceito, como o filme Matrix, ele mostrava bem isso. Então era um supercomputador paralelo, na verdade, que estava processando milhares de leis físicas ao mesmo tempo e tinham erros às vezes, alguns erros nessas leis. Você via, a gravidade aqui não funciona bem, ó. A equação é algoritmo e está errado aqui. Corrige o algoritmo. Por isso que o Neo conseguia controlar a Matrix, que na verdade ele estava alterando a equação que controlava determinado ponto. Bem interessante. Há algum tempo atrás tem um artigo ótimo que você quiser me manda, assim, de um sujeito da... Vocês leram um livro... Tem muito hype hoje de livros de inteligência artificial, mas o melhor livro que está por aí é de um cara do MIT chamado Max Tegmark, chama-se Vida 3.0, onde o cara diz assim, a única maneira que a gente tem de se interagir direito com a inteligência artificial é através das leis fundamentais da física, porque são as leis que regem o universo. Essa não tem ambiguidade, não tem nada. A gente vai traduzir os nossos comportamentos, as nossas coisas para as máquinas de inteligência artificial, que vão power nos metaversos através das leis fundamentais da física, que é a única coisa que nos resta no frigir dos ovos é isso. Né? Nós estamos todos imersos nesse universo regido pelas leis da física e pela matemática. É chato, mas é isso mesmo. É verdade. Obrigada, pessoal, pelas respostas. E só para a gente encerrar o evento aqui, para não passar muito da hora, tem mais uma perguntinha para o Marcelo. Marcelo, como a MT dimensiona um sistema para que ele tenha um bom desempenho? Boa pergunta, né? Eu acho até que o Rogério já ajudou ali um pouquinho, né? Você começa analisando duas coisas. Primeiro, se o sistema já existe ou não. Quando o sistema já existe, a gente consegue ver através a gente consegue ver o tempo de resposta daquele sistema. Né? A gente faz uma análise em cima dos componentes, em cima da arquitetura, em cima dos registros, dos logs disso tudo, e a gente consegue ver, diagnosticar algum problema de desempenho e como é que a gente pode fazer para aumentar esse desempenho. Assim como a gente faz também uma análise de capacidade. Né? Aquilo ali aguenta até determinado número de requisições. Né? E a gente vê se está de acordo com o modelo de negócio do cliente. Né? Quando o sistema não existe, né, foi o que o Rogério estava comentando, a gente tem que estabelecer algumas premissas. Né? O que o cliente espera que aquele sistema faça? Né? Quanta requisição ele espera que aconteça? E a gente dimensiona com base nisso. Né? Taxa de crescimento, né? A gente vai dimensionando. Isso é uma análise que é feita por um grupo técnico de especialistas, né? Vai dimensionando, vai usando experiências, né, que a gente já teve em outros sistemas parecidos,
e a gente vai colocando isso na ponta do lápis. No final, a gente tem um resultado, né? O cliente, a gente tem um processo em que a gente faz isso, né, para um cliente novo, né? Ele pode até se inscrever no site da MT, que chama Cloud Assessment, né? A gente faz essa avaliação para o cliente, que é justamente para isso. Olha, você precisa disso aqui, né? Isso é feito de forma gratuita, e a gente diz, ó, isso aqui. Você quer, a gente isso e isso a gente fornece, né? Mas isso é só acessar a página lá da MT, amt.com.br, que a gente conversa mais a respeito, né? Excelente, muito bom o evento. Queria agradecer a presença de todo mundo que participou aqui hoje, reafirmar que essa gravação vai para o nosso canal do YouTube. Então, quem não pode comparecer ao vivo vai ter essa oportunidade, né, de ver e rever e incluir na maratona aí do final de semana. Obrigada, pessoal. Bom Obrigado dia. a todos. Obrigado a todos. Até o próximo episódio. Muito obrigado, Álvaro. Muito obrigado, Rogério. Foi muito bom o papo. Obrigado. Bom dia para todos. Foi um prazer estar Bom aqui. dia. Prazer.